queria falar um pouquinho, então, da teoria que vai reverberar muito no Freud e que vai impactar um pouco nessa perspectiva mais moralizante dos fenômenos, que é essa daqui, a teoria da recapitulação. A teoria da recapitulação ela foi elaborada pelo Haeckel, e o Haeckel que encunhou esses termos filogenia e ontogenia, que estão lá, e que encunhou a teoria da recapitulação. Essa teoria ela já era muito famosa na época, vários autores tentavam utilizar. Em 1897, nessa época o Freud ainda não tinha feito, assim, estava escrevendo a interpretação dos sonhos, estava se aproximando cada vez mais das conclusões sobre o inconsciente. Ele escreve para Fliess sua constatação do crescente interesse científico pela psicologia da criança, relatando que acabara de receber um livro desta onda de interesse assim, pela psicologia da criança, de um cara chamado James Mark Baldwin. O livro em questão era O Desenvolvimento Mental da Criança e da Raça. Observe o título. Desenvolvimento Mental da Criança e da Raça, tentando já fazer esse tipo de quadro comparativo. Ele é de 1895. E esse texto fala muito sobre da relação da ontogenia e da filogenia. É bem notável nessa obra como Baldwin indica a necessidade de incorporar os achados e modelos recentes das teorias biológicas evolucionistas. Baldwin os utiliza para observar o processo do desenvolvimento da criança, reiterando que a observação da criança permite verificar elementos que nos adultos já não estão presentes, embora os tenha constituído. Baldwin está aí com vocês, citação número 35. Para Baldwin, a noção de desenvolvimento trata-se de um processo de involução, bem como de evolução, a elementos que vêm a se ocultar sob formas desenvolvidas de complexidade. Existem princípios na consciência do adulto, os quais não aparecem na consciência da criança. Logo, a consciência do adulto deve, na medida do possível, ser interpretada pelos princípios presentes na consciência da criança. Baldwin destaca as séries ontogenéticas e filogenéticas observadas na biologia. Por exemplo, enquanto embrião, o indivíduo passa através de estágios que representam morfologicamente, até certo ponto, os estágios efetivamente encontrados na série ancestral animal. Isso é uma citação do Baldwin. Acho que está aí com vocês, né? Para ele, tal série é também correspondente ao desenvolvimento humano. Nós encontramos esse crescimento paralelo em características importantes do desenvolvimento mental do infante humano. A citação 36 lá. O Baldwin, então, já incorporou alguma coisa sobre esse lance de observar a criança e o adulto e ver como ela é, de alguma forma, um ser faltante. Um ser que ainda não é o que deveria ser. Pensem no que a gente vem falando nos primeiros encontros sobre o lugar da criança, como ela é vista, como um corpo que se agita, como um corpo que precisa de educação, como um corpo que ainda não está civilizado. E como essas leituras têm um certo fundamento científico a partir da prerrogativa de que a criança é um ser aquém, um ser em construção, e que precisa precisa superar esses... Como os embriões, em comparação com as outras espécies, ela também precisa, em comparação, na ontogenia, ela precisa também, enfim, superar esses estágios do desenvolvimento. Porque os autores iam observando, iam fazendo sondagens de como seria um Australopithecus, como seria, sei lá, o Homo de Neandertal, seu comportamento. E aí iam fazendo sondagens e imaginando que eles se comportavam como as crianças, com uma capacidade de abstração menor, coisas assim. A gente recorria à obra de Baldwin para ilustrar que elementos semelhantes então são visíveis nos textos de Freud, atinentes às aproximações entre os tempos ontogenético e filogenético, ou quando a ontogênese expressa elementos relativos a etapas da história da espécie. Nos escritos freudianos, as expressões patológicas, algumas, por exemplo, são seguidamente notadas em um trânsito entre esses dois tempos, história do indivíduo e história da espécie, exprimindo-se em movimentos regressivos. Então, quando você tem uma involução, então você começa a se comportar de um jeito inferior,
em interrupções. Então, quando você para de evoluir, a criança não quer, enfim, se emancipar de algumas amarras psíquicas que são heranças do passado filogenético, ou mesmo algumas concomitâncias. Então, quando alguns casos você vê o passado e o presente, o passado filogenético emergindo e fazendo com que a pessoa tenha comportamentos patológicos e comportamentos normais ao mesmo tempo. O trânsito entre esses dois tempos, filogenético e ontogenético, também aparece no Freud relacionado ao desenvolvimento cultural. Por exemplo, na relação entre organizações psíquicas e distintos grupos humanos e idades da vida, especialmente quando Freud subscreve similaridades indicadas na literatura evolucionista entre a criança, o selvagem e o neurótico. Trata-se de um postulado fundamental para os argumentos de Totem e Tabu, onde Freud considerou que Freud, Totem e Tabu. Alguém lê a número 26? A vida psíquica destes povos selvagens adquire para nós um interesse particular quando vemos nela uma fase anterior, bem conservada, do nosso próprio desenvolvimento. Legal, né? Então você olha o povo selvagem e fala do meu desenvolvimento quando? Quando eu era criança, né? Ou seja, tem uma escala valorativa aí inegável, né? Será que a gente pega isso que o Freud faz e fala, não, mas era só uma moral da época, e não analisa o impacto que isso causa na estruturação da teoria psicanalítica? Quando você pega... Esses dias mesmo eu ouvi um amigo nosso falar que o analista dele ia chegar ao fim da análise. Essa expressão, ela revela de algum modo que chegou um momento em que parou. Embora assim a gente concorde que a gente sempre vai ficar lidando com as nossas faltas, mas essa expressão, ela é herdeira talvez de um modelo de desenvolvimento, que chega um momento em que você chegou e encontrou o rochedo da castração e tudo acabou, né? Então como é que a gente vai... por isso que eu acho importante olhar assim, essas nuances no desenvolvimento moral assim, das construções do Freud. Em seguida, essa passagem do Totem e Tabu, ele estende esse pressuposto evolucionista ao temor ao incesto, o qual caracteriza o temor ao incesto, traços do psiquismo infantil encontrados no neurótico, especialmente por este, ali ó, 27, por este não ter conseguido libertar-se das condições infantis da psicossexualidade, ou seja, por ter voltado a elas, detenção do desenvolvimento ou regressão. Libertar-se de uma condição infantil da psicossexualidade é o que a Dora não faz, segundo Freud, quando ela tem satisfação clitoridiana e não vaginal. Essa se trata de uma sexualidade infantil porque o Freud observa que as crianças se masturbam, e aí se uma adulta está se masturbando, isso já trata-se de uma regressão. Em outra obra da mesma época, quando abarcou o interesse da psicanálise para a história evolutiva, enunciou que, aí ó, a número 28, a psicanálise se viu obrigada a deduzir a vida anímica do adulto, a vida da alma, né, do psiquismo do adulto, a partir da criança, dando assim a razão à afirmação de que a criança é o pai do homem. Mais um exemplo, quando explorou essa relação em uma dificuldade em psicanálise, é a número... dificuldade em psicanálise, eu acho que é a 29. Se no curso de sua evolução cultural, observe esse termo, evolução cultural, o homem se considerou soberano de todos os seres que povoaram a Terra, rompendo ligações com o mundo animal, podemos ver a resiliência, ou seja, a possibilidade de retorno disso, de restabelecimento, de tal exaltação de si próprio, pelo fato de que ainda permaneça distante da criança, como do primitivo e do homem primordial. No estágio do totemismo, o primitivo não considerava depreciador considerar sua estirpe como descendente de um passado animal. Por quê? Porque o primitivo era mais animal, né? Se você pega a origem do argumento. O mito que integra os resíduos daquela antiga maneira de pensar, o mito que integra os antigos resíduos daquela maneira de pensar. Então, a construção de mitos também ela se dá
ela é inferior. É um jeito antigo que, em tese, já deveria ter sido superado. Adota para os deuses a figura de animais, e a arte primitiva cria deuses com cabeça de animal. A criança não sente diferença alguma entre seu próprio ser e o do animal. E aí ele cita exemplos das crianças relacionando com os animais como se eles, enfim, fossem seres em níveis de igualdade, né? E aqui também, para o Freud, isso é inferior, porque um animal é animal, eu sou eu. E hoje, se a gente fosse fazer uma outra leitura, a gente pode falar, olha só, a criança, usando o nosso Zeitgeist, assim, a criança oferece a possibilidade de você se aproximar do animal, né, ser vegetariano, sei lá. A gente pode fazer essas construções morais, já se assustou, né? A gente pode fazer essas construções morais, né, também a partir da leitura que a gente imprime à criança. E aí uma que eu sempre lembro, assim, de quando o Bolsonaro chamou as pessoas de idiotas úteis, que ele encontraria a justificativa no Freud em Psicologia das Massas e Análise do Eu. Alguém pode ler o número 30? A massa se apresenta a nós, pois, como uma ressurreição da ordem primitiva. Assim como o homem primitivo sobrevive potencialmente em cada indivíduo, também toda a massa humana pode reconstruir a ordem primitiva. Teremos assim que deduzir que a psicologia coletiva é a psicologia humana mais antiga. Você entender ali um fenômeno de massa como pessoas que não estão raciocinando e seguindo um líder de um jeito desordenado, né? Sem raciocínio. Por isso que o Freud é complexo utilizar. Eu lembro do Malafaia usando o Freud para defender a cura gay. Se vocês quiserem mesmo verem, é a Marília Gabriela, a entrevista que ela faz com ele. Ele interpretou mal, né? Mas tem um jeito, porque, então, claro, cura gay, não, né? Que sejam quem quiser. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente pode se apropriar do Freud e encontrar praticamente o que a gente quiser nele. Agora, será que é o caso de dizer quem está interpretando certo, quem está interpretando errado, ou é o caso de dizer que Freud trata-se de uma obra complexa que dá possibilidades de interpretações múltiplas? Porque senão a gente vai entrar em querela. Senão, é o que acontece nas escolas de psicanálise, né? Que tem dinheiro envolvido nessas brigas entre escolas de psicanálise, geralmente. Mas a questão, muitas vezes, é de interpretação do texto, né? Interpretação do Lacan, interpretação do Freud, para ver quem que está interpretando direito, né? Aí a gente, às vezes, acaba entrando no mesmo jogo ao criticar o Malafaia, dizendo que ele não está interpretando direito. Enfim, ele está interpretando... A criatividade dele é incrível, né? Pra, enfim, falar merda. Isso foi só um parênteses, assim, para pensar como a gente pode encontrar no Freud muitas coisas. Essa ideia de que a ontogenia é uma recapitulação abreviada da filogenia, então, que a criança, que o adulto, que ao longo da vida a gente vai se comportar como nossos ancestrais primitivos, tem suas bases em um debate que começou a se apresentar na metade, mais ou menos, do século XVIII. E ela tem a ver, então, quando as pessoas começaram a observar que os seres se transformavam, e ela tem a ver também com o microscópio, que com o desenvolvimento do microscópio conseguiram observar e começaram a fazer esse tipo de imagem, né? Aqui, por exemplo, é um desenho do Haeckel também, que vai mostrando esse estágio do primeiro... As primeiras células, os primeiros momentos de vida dos seres de diferentes espécies. Então, isso vai mostrando que a gente tem uma origem comum, etc. Então, com o desenvolvimento do microscópio, conseguiram, então, mostrar que a gente tem uma origem comum, que a gente vai se transformando... porque antes dessas teorias... porque aqui tem outras teorias da biologia que vão surgindo, que são... Essas teorias aqui são as teorias... desenvolvimentistas, que elas mostram que tem essas formações aqui. Eu não trouxe nenhum desenho para vocês das outras. E aí, isso daqui não é uma miniatura desse daqui. É um negócio que vai se transformando.
E essas teorias desenvolvimentistas, elas surgiram com o microscópio, nessa época mais ou menos, para brigar com as teorias pré-formacionistas. E que eram as teorias pré-formacionistas? Os primeiros microscópios, eles davam um pouco a impressão, imagens ruins, então eles faziam umas ampliações lá no espermatozoide, e daí eles conseguiam enxergar lá um bonequinho. Eu vou trazer os exemplos para vocês, são bem legais, mas é um mini sujeito, que ele só vai crescendo. Ele não se desenvolve, ele não evolui, ele não se transforma. Ele já está lá pré-formado. As teorias pré-formacionistas. Essas teorias aqui, elas estavam dialogando com as teorias fixistas, que achavam que não existia evolução das espécies, que as espécies eram sempre as mesmas desde o tempo da criação, e que Deus fazia esses... a palavra, lembrei a palavra que eles falavam, que era o homúnculo. Já ouviram essa palavra? Homúnculo. Que era um homenzinho em miniatura que ele ia se desenvolvendo e tal. E aí era muito revolucionário você ser desenvolvimentista, porque então o Haeckel se enquadrava nessa galera que mostrava então que existia um desenvolvimento. Então, a partir do momento que você se emancipa de uma teoria fixista, você, enfim, pode construir outras lógicas para pensar a vida, mas você também pode cair em outros problemas, que daí são escalas valorativas do desenvolvimento. E daí que é isso, esses problemas que a gente está vendo agora, que vão aparecendo nas analogias que o Freud vai fazendo entre a criança, o selvagem, o louco, a mulher histérica e tal. E aí começou a se observar, aí o Canguilhem vai citar o nome de alguns trabalhos, que é um cara chamado Meckel, que esses trabalhos vão chamando a atenção para uma espécie de unidade no plano de composição dos embriões de diferentes espécies. Então tem uma unidade insistindo então sobre a existência de um tipo de correspondência bem observável entre a série animal e o desenvolvimento embrionário. E o que é a série animal? Vamos achar aqui. Bom, lembra que isso daqui era a árvore genealógica do Darwin, que a gente viu? A única coisa o único desenho da origem das espécies, que é super abstrato. E aí esse daqui é do Haeckel. É uma árvore genealógica de algumas plantas. Ela é bem mais complexa e tal, e o Haeckel está procurando, né, uma origem comum. E aí conforme vai evoluindo, aqui são os períodos da história da Terra e tal, né? Vão tendo raízes, galhos e tal, e as mais bonitas, mais complexas estão aqui em cima, o resto é tudo inferior. E o Haeckel está buscando uma origem comum aqui. Darwin não tem origem, tá vendo? Bem, aqui ele não está muito interessado na origem, ele está interessado no processo de transformação das espécies. Aqui seria um primeiro ser, ele está procurando o ser primordial, a gástria, que era uma célulazinha assim que tinha um estômago só. Aí vermes, esponjas, não sei o que, vai subindo, molusco e tal, e vai, vertebrados, artrópodes. Ele vai sempre mostrando que alguns estão mais para cima do que os outros. Esses desenhos não são baratos. Aqui também, diferentes tipos de equinidário? Não, estrela do mar. Tem a mesma formação, mas aí conforme eles vão se desenvolvendo, vão ficando diferentes, vão ficando mais bonitos e tal, e daí, vira uma maravilha. Então, o que vai acontecendo? Que tem uma correspondência nos tipos embrionários com um negócio que chama série animal. Uma série animal é uma escala valorativa dos animais menos complexos para os mais complexos. Essa palavra. E aí, Canguilhem vai colocar que ao se colocar o homem no topo da série animal, eu devo ter colocado aí, é a número 38, o desenvolvimento do embrião humano até sua maturidade perfeita reencontra sucessivamente a totalidade das espécies animais acabadas
das mais baixas às mais elevadas. O animal superior, em sua indiferente evolução, percorreu essencialmente os graus orgânicos permanentes que são inferiores a ele. Então, esse sujeitinho aqui, o bebê, o feto humano, percorreu esses estágios aqui, ó, que são de outros seres vivos. Fundamentando aí na biologia. Bom. E aí seria, para finalizar, comentar um pouquinho quem que é o Haeckel aos olhos do Freud. O Freud falou do Haeckel, né? Que aí você não encontra o Freud citando o Haeckel nas obras dele. Talvez uma passagem, assim, não lembro de ter encontrado. Mas eu encontrei nas cartas dele muitas cartas do Freud falando do Haeckel. Isso é muito curioso. Isso para mim foi um achado que daí deu para justificar a minha tese. Eu falava assim, tem relação, não é barato isso, não é só um zeitgeist, o Freud imprimindo coisas de outros, pegando coisas de outros lugares, mas ele estava de fato lendo as coisas do Haeckel. E tem alguns trabalhos que fazem a catalogação da biblioteca do Freud, o que ele tinha, onde ele sublinhava e tal. São trabalhos assim, né? Pessoa dedicada, de fonte primária, que ajuda a gente a fazer a nossa pesquisa. E que mostra como o Freud tinha os livros do Haeckel e tal. E aí eu coloquei para vocês algumas passagens. Que é na número 31, passagem 31. Que é... O Freud, ele queria dar um presente para um amigo dele, o Eduardo Silberstein. E daí na carta ele está escrevendo assim, mas eu queria saber quais são os seus interesses científicos para eu te enviar esse livro e tal. Mas daí eu não sei, daí ele questiona ele, mas qual livro? Confesso que se você se interessa pela darwiniana, que é o jeito de falar pela teoria do darwinismo, teoria de Darwin, eu te enviaria o livro de Haeckel. E o Haeckel é um cara que é tipo, o divulgador, o cara que vulgariza, assim, que faz a divulgação científica da teoria do Darwin em língua alemã. E daí depois, 22 anos depois, em 1895, ele se refere a uma conferência que assistiu, de um professor lá, que fala sobre as 3 idades da mente humana. Infância, né? Adolescência. Olhem como tem essa coisa da coisa... dessa coisa progressiva. Nela, o Freud fala que o conferencista teria culminado em uma glorificação das modernas ciências naturais e dos nossos santos contemporâneos, como Darwin e Haeckel. Tá aí, ó. Na 33, essa. E daí, num outro artigo, ele também fala de uma carta, de um professor que era darwinista e daí se converteu para o fixismo, ficava mudando de opinião. Daí ele escreve para o amigo dele. Esse professor diz do darwinismo, que defendeu no ano passado em uma série de conferências, que ele não faz... não é essa citação. Espera aí. Ele se revoltou com... eu não coloquei essa citação que eu estou lendo para vocês. Mas nessa carta, mais para frente, ele fala que esse professor está revoltado, esse conferencista que mudou de ideia está revoltado com o Haeckel. E aí Freud, com o evolucionismo, e Freud fala, Haeckel, pesquisador mais jovem, mais feliz e mais entusiasta, repugna essencialmente esse professor mais velho que se manteve pouco famoso e cético. Porque o Haeckel era, o Cortella na época, o carnal. A santidade de Haeckel, a qual Freud se referiu na carta de Silberstein, ou o seu entusiasmo, conforme relatou a Fluss, nos parecem justificados, dado que a atuação do Haeckel na divulgação do darwinismo em língua alemã era reconhecida também pelo próprio Darwin. Em uma correspondência, tem um correspondente do Darwin, o Thomas Huxley, ele manda uma carta para o Darwin e transcreve para o Darwin um trecho do livro do Haeckel sobre o Darwin. E aí eu acho que eu coloquei aí para vocês esse trecho, depois vocês podem ler, que é o Huxley citando, é o 42, o Huxley citando um trecho do Haeckel para o Darwin.